As entrevistas do Informativo Cruzeiro são um oferecimento da Clínica Solos. Acesse o Instagram Clínica Solos e conheça os serviços disponíveis para você. Carlos Ferreira Rocha, o homem forte do futebol do Cruzeiro nesse momento de reconstrução, e vamos esclarecer aqui alguns pontos pertinentes à torcida do Cruzeiro nesses últimos dias. Primeiramente, como foi a reunião com Anderson Moreira e demais pessoas do Conselho Gestor e da Comissão Técnica? O que ficou acordado sobre o trabalho do mesmo, a chegada, a expectativa e a previsão sobre esse vírus aí para seguir o trabalho? Existe algum acompanhamento do clube em relação àquilo que os jogadores estão fazendo em casa? Um abraço, Diego, um prazer falar com você. A nossa reunião ela se deu mais com o intuito de nos conhecermos mais, né? Nos conhecermos melhor, estreitar os laços. Participaram dessa reunião eu, o Anderson Moreira, Luiz Fernando Flores, o Pedro Moreira e mais os meninos da análise de desempenho, o Bruno e o Toninho, e o Ricardo Drubski, além do Célio Lúcio. Foi uma reunião mais de apresentação mesmo, de considerações recíprocas, em que não ficou definido nada de planejamento. Inclusive, por causa dessa instabilidade, né, no país, que afetou diretamente o futebol, nós não temos como fazer nenhuma programação diante do cenário atual. Esperamos aí que as coisas melhorem e que possamos retomar aí os trabalhos e as negociações aí futuras o mais breve possível. Foi divulgado por alguns influenciadores digitais nos últimos dias que o Jadson seria uma peça importante que estaria em negociação com o Cruzeiro, assim como foi noticiado na imprensa tradicional que o Anderson solicitou 2 laterais. O que existe de verdade e de mentira nisso? E hoje saiu a notícia de que o Dodô solicitou a volta ao Cruzeiro. Como que está o encaminhamento dessa situação entre Cruzeiro e Dodô, que pode ser aí um grande reforço para a lateral esquerda? Não, muito se fala, né, nas redes sociais, e a gente respeita aí a opinião de cada um, mas é mais especulação. Tem muitos empresários que também usam bem, né, esse tipo de mídia para apresentar jogadores, para oferecer, mas não houve nenhuma tratativa de jogadores, de contratações. Na primeira reunião foi mesmo de apresentação. Também foi noticiado por alguns influenciadores digitais que o Cruzeiro estaria contando com a volta de alguns jogadores emprestados, como o Renato Kaiser e o Patrick Bray. Patrick Bray, eu tive a informação há mais ou menos um mês atrás que já estava certo para ser o reforço do Cruzeiro na lateral esquerda a partir do mês de abril. O Cruzeiro realmente conta com os jogadores emprestados, quais jogadores são, e realmente o Patrick Bray chega no início de abril? Com relação aos jogadores emprestados, todos terão a oportunidade de serem avaliados pelo Anderson Moreira. Tanto os que voltarão de empréstimos, como aqueles que estão treinando em separados. Mas, por enquanto, nada definido. Neste momento de paralisação, o que você pode explicar para a torcida de que forma seguem os trabalhos administrativos do futebol do Cruzeiro, sendo que temos a restrição de ficarmos todos em casa e a torcida ainda não foi esclarecida como o trabalho do clube está seguindo? As medidas que foram tomadas pela administração, pelo Conselho Gestor, foi dar férias, né, para o administrativo, deixando apenas pouquíssimos funcionários para gerir ali algumas situações dentro da Toca 2, dentro da Toca 1, bem como da sede administrativa. A nossa posição, por enquanto, é de esperar, é de aguardar
todo o desfecho aí dessa pandemia para que nós possamos retornar às atividades normais. Gostaria aqui de mais uma vez enaltecer e agradecer sua presença aqui no Informativo Cruzeiro e que você deixe aí um recado para a torcida em relação à montagem do time para o Campeonato Brasileiro e sobre essa situação aí um pouco inusitada que não somente o Brasil, mas o mundo está vivendo, em que todos nós temos a obrigação de ficar em casa para se precaver desse vírus aí, que até o momento a gente não sabe se vai deixar o futebol brasileiro seguir no ano de 2020 ou não. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para você e o Informativo Cruzeiro. E eu quero falar para a torcida que nós estamos aí empenhados, o Anderson e o Ricardo vieram com muita vontade aí de nos ajudar no acesso à Série A em 2021 e nós esperamos aí que a torcida compareça, que nos apoiem, porque nós estamos vivendo aí um período de reconstrução e reconstruir é pior, muito mais difícil do que construir. Então, espero que a torcida nos apoie e certamente nós iremos sair dessa. O Cruzeiro é grande, é gigante, né? E nós estamos aí lutando dia a dia, 24 horas por dia aí, para levar o Cruzeiro no lugar que ele jamais deveria ter saído. Muito obrigado.